noches, amados hermanos y amigos. Boa noite, amados irmãos e amigos, ministros e congregações aqui presentes e as que estão em diferentes nações. E uma saudação muito especial para a igreja lá em Porto Rico e ao reverendo José Benjamin Pérez. Que Deus abençoe grandemente a todos, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leremos em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Capítulo 6. E em 2 Coríntios, capítulo 6. El capítulo 2. Vamos ler no capítulo 2, nos versículos. Vamos a ler um pouco antes. Vamos ler um pouquinho antes. Verso 1 en adelante para tener quadro claro, dice: Do versículo 1 ao 8, para termos o quadro claro. Quando estabais muertos en vuestros Diz: delitos e pecados, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao 2, diz: E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: Assim, pois, nosotros, como colaboradores suyos, E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. A graça do Senhor Jesus Cristo derramada a seus filhos. Esse é o nosso tema de introdução para a escola bíblica e estudo bíblico do próximo domingo, que também será como tema de estudo bíblico
a graça do Senhor Jesus Cristo derramada a seus Dios bendiga filhos. nuestras almas con su palabra. Queiram assentar-se, tenham a gentileza. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Somos salvos. Pela La graça, fundación del nós somos salvos. nosotros, Desde antes da fundação do mundo, así como nuestro nós cuerpo estávamos em Deus. estaba Assim como o nosso en corpo nuestro Padre físico terrenal, estava por medio de la unión no nosso Pai de nuestro terreno Padre con nuestra madre, e por meio da união do nosso Pai com a nossa mãe, en el vientre de nuestra madre, y luego de unos 9 meses, foi normalmente, concebido no ventre de nossa mãe e logo depois de 9 meses, normalmente, nasceu o nosso corpo físico. Mas vejam como veio. y antes de eso, Veio do nosso Pai terreno e antes disso estava em nosso avô e antes disso estava em nosso bisavô. antes de nosotros aparecer, ya estaba Ou seja, nuestro cuerpo físico o nosso corpo físico já estava em 4 gerações anteriores prepararía nuestro antes de nós aparecermos. físico. Recuerda en Hebreos Como? capítulo 7, Os que genes dice que formariam o nosso corpo físico. Melquisedec le apareció a Abraham, Recordem y por el capítulo 14 que no capítulo 7 de Hebreus nos diz que quando Melquisedeque pagó a Melquisedec apareceu a Abraão, todo no capítulo 14 do Gênesis, a Abraham. Abraão pagou os dízimos de tudo a Y Hebreos capítulo Melquisedeque. 7 dice E Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, estaba en los lomos de Abraham, diz que diezmó. quando Abraão dizimou, Lo que Levi, hacía Abraham, que estava nos lombos de Abraão, dizimou. Ou seja, porque estaba o que Abraão fazia, estava fazendo Abraham, toda a descendência de Abraão. cada uno de los descendientes, Cada um dos descendentes de Abraão. Porque estavam y em Abraão así como fue um atributo. allá, E assim como foi lá, que agora nós en el encontramos segundo Adán estábamos nosotros que estávamos eternamente no segundo Adão. encontramos que estábamos en Dios, Por isso, de Dios hemos venido, vemos que nós estávamos em Deus. volvemos Viemos de Deus para recibir las bendiciones de e a Deus voltaremos restaurados a la vida eterna, para receber as bênçãos divinas e sermos restaurados à vida eterna de onde viemos. con vida eterna física. Ese primero A ordem para virmos à Terra com vida eterna física al cuerpo teofánico, é virmos primeiramente de atributo divino ao corpo teofânico. el cuerpo físico tenía el cuerpo angelical, y Ao como corpo sucedió angelical, como sucedeu com también Adão, con Jesucristo, que antes de ter o corpo físico, tinha o corpo angelical. tenía su cuerpo angelical, E como sucedeu com o segundo Adão, Jesus Cristo, de que antes de ter o corpo físico, tinha o seu corpo angelical, 23, o qual era o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Êxodo, no capítulo 23, versículos 20 ao 23. era nada menos que Cristo en su cuerpo angelical. O anjo do pacto que apareceu a Moisés era nada menos que Cristo no seu corpo angelical. Y otros lugares, Por isso, em Zacarias dice, y vendrá súbitamente e outros lugares, como em Malaquias, no capítulo 3, nos diz: del pacto, E subitamente o Senhor virá ao seu templo, que es Cristo, e o anjo do pacto a quem vós desejais. angelical. O anjo do pacto é Cristo, Cristo en su cuerpo em seu físico, corpo angelical. es el ángel del pacto, E Cristo, em seu corpo físico, é o anjo do pacto feito carne, robado en la cruz del Calvario, para realizar a redenção tiene su cuerpo do ser humano na cruz do Calvário, glorificado. o qual já tem Este es el orden o seu para corpo glorificado. vivir vida eterna.
Pero nosotros Essa é a ordem para virmos com vida eterna. Porém, nós viemos à Terra de atributo divino ao corpo físico e recebemos um corpo angelical ou um corpo espiritual do mundo, do reino das trevas. E, consequentemente, se requer um novo nascimento para a vida eterna. Por isso se recebe o Espírito de Cristo. E assim a pessoa entra no programa de vida eterna. Essas são as que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas são as que por graça são salvas, as quais e para as quais todas as coisas contribuem para o bem. E como Cristo sempre desejam fazer a vontade do Pai. Por graça somos salvos, pela fé em Cristo nosso Salvador. Não porque tenhamos feito alguma coisa pela qual a vida eterna nos seja outorgada, mas por graça, crendo em Cristo. Ao crermos em Cristo como Salvador, obtivemos a salvação e a vida eterna, para vivermos com Cristo no seu reino por toda a eternidade. Por isso se requer um novo nascimento, como Cristo disse a Nicodemos. Na verdade, te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Com o nascimento físico que obtivemos, entramos nesse reino terreno, que é o reino das trevas. E com o novo nascimento, entramos no reino celestial, no reino de Cristo. E estamos sentados em lugares celestiais em Cristo e com Cristo no seu reino. Por isso é que no capítulo 1 da carta aos Colossenses nos fala destas coisas tão importantes no reino de Deus. Por meio do novo nascimento, entramos no reino de Deus. Nascemos no reino de Deus. Vejam no capítulo 1 de Colossenses, versículos 12 a 14 diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E agora podemos ver que nós fomos trasladados do reino das trevas ao reino de Cristo, o nosso Salvador. Reino que está na esfera espiritual. E cada crente em Cristo, de cada etapa da igreja, esteve nesse reino de era em era. Por isso, quando um crente em Cristo parte, vai ao paraíso, na dimensão dos espíritos. E depois, na ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, obteremos a glorificação do corpo. Um corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. E os que estivermos vivos nesse momento, nesse tempo, seremos transformados. E então todos nós seremos como Ele já nos viu desde antes da fundação do mundo. E tudo isso não é porque tenhamos méritos pessoais para obtermos essa bênção de vida eterna, mas por graça divina, por graça, pela fé em Cristo nosso Salvador e por eleição divina, escolhidos desde antes da fundação do mundo
para a vida eterna. E por isso, entramos no programa de vida eterna. San Pablo, O apóstolo São Paulo disse que por graça somos salvos. en Cristo, Não é por nossos méritos humanos, mas pela fé em Cristo, en la cruz del Calvario, o qual morreu por nós llevar a cabo la obra na cruz do Calvário, y para realizar a obra de redenção en su reino celestial, en lugares celestiales en Cristo. e nos colocar em seu reino celestial, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Somos salvos Por graça, en Cristo. somos salvos, Cristo dijo, el pela que oye fé em Cristo. la voz de Dios oye. Cristo disse: quem é de El Deus, mensaje de Dios ouve a voz de Deus. y nace la fe de Escuta Cristo en a su palavra, a mensagem de alma. Deus. Recibe a Cristo como A fé de Cristo nasce em sua alma. bautiza de agua en su nombre. Recebe Cristo como Salvador. Cristo la bautiza como Espíritu É batizada na água no seu y nome. produce la variación Cristo del a nuevo batiza com Espírito Santo e fogo. nacimiento. Él es Espíritu E de produz o novo nascimento na pessoa. Cristo, O Espírito de Cristo, manifestando de edad en edad en su iglesia y por o la Espírito de iglesia, Cristo manifestación esteve correspondiente a cada tiempo, se manifestando de era em era na sua igreja. E por meio de sua igreja, em sua manifestação correspondente em cada tempo, por darnos el cuerpo eterno, inmortal y corruptible y glorificado, lo cual será esteve se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, para depois, no último dia, nos dar o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, o qual será a redenção do corpo, da qual nos fala em Romanos, 30. no capítulo 8, Es el Espíritu Santo de Dios. versículos 14 ao 39, e em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, onde diz: La transformación E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. por gracia. A redenção do corpo, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, os quais por graça receberam a salvação e vida eterna pela fé em Cristo, o nosso Salvador. Haverá um grupo de crentes em Cristo no último dia, no tempo da ressurreição dos mortos em Cristo, que estará vivo no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era correspondente a este tempo final, que é a era da pedra angular, a era messiânica, Para la resurrección de los muertos, a era para a vinda de Cristo, para a ressurreição dos mortos em Cristo en este momento, e transformação si el dos que estarão vivos nesse momento. no tiene problema. Les llevaremos en su regreso. Se alguém for antes, não tem problema. Estaremos esperando-o em seu regresso. Y será Porque quando retorne, una prueba virá novamente para estar la conosco. resurrección de los muertos en Cristo. E será uma prova da ressurreição dos mortos em Cristo. O que partan de nuestra Mas as pessoas que partiram tengan más de ou que 21 años, partam do nosso tempo digamos, 30, e que 40, tenham mais de 21 anos de 60, idade, 70, 80, 90, o 100 digamos que tenham no los vamos a esperar 30, como 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Não vamos esperá-las y cuando los veamos seremos transformados como anciãs, senão como jovens, com a aparência de 18 a 21 anos de idade. E quando as virmos, nós seremos transformados e então seremos todos jovens para toda a eternidade, com vida eterna. juventud eterna, E porquanto como nuestros teremos vida eterna física, será juventude eterna, como nosso Senhor Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu, subieron los no dia em que foi arrebatado, testamentos. e junto com ele subiram os santos do Antigo Testamento, os santos do Pacto Antigo. Bajo la dispensación de la gracia. E, Los creyentes en Cristo para agora, sob a dispensação da graça, os crentes em Cristo pertencem ao novo pacto Abraham. e eles são semente de Abraão, De Abraham, a semente de Abraão com a bênção de Abraão, com a bênção do novo pacto, ser creyentes en Cristo, para, por fé, serem crentes em Cristo e serem transformados no estamos en el último tiempo dia. final.
en el día postrero, Estamos no tempo final, no último dia, checar, que é o 7º milênio desde Adão até hoje. en donde de un momento a otro Entramos nesse ciclo divino, ocurrirá onde, de um momento ao outro, los muertos en Cristo, ocorrerá del Señor, a ressurreição dos mortos em Cristo, estamos vivos, na vinda do Senhor, e a transformação de las bodas del dos Cordero, que estamos vivos, pero para logo irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. de las pasadas y los Mas santos, los creyentes os de santos este tiempo, das eras passadas tendrán un tiempo de e os santos crentes deste tempo en su medio, terão um tempo de manifestação plena de Deus em seu amor meio, divino, la onde, edad del amor divino, que es la edad de piedra, no amor divino, y na era do amor divino, que é a era da pedra angular se manifestará e en que é a era messiânica, plenitud. Deus se manifestará em toda a sua La plenitude. gran catedral. Veremos essa etapa que será cumprida numa grande tenda catedral. Dios, Portanto, isso já foi mostrado por Deus ao reverendo William Branham, o mensageiro da 7ª etapa ou era da Igreja Gentílica. Dios los hará para el cumplimiento de esa visión, pero Ele tratou de que Deus o usasse para o cumprimento dessa visão, tiempo final, mas não correspondia a ele, porque isso corresponde ao tempo final, ao último dia, na era de pedra angular, edad de piedra, com o povo correspondente a essa era de pedra angular, ya también son salvos, o qual também é salvo por graça, obtendrán e todas las bendiciones de Dios correspondientes obterá a este tiempo final. todas as bênçãos de Deus correspondentes a este tempo final, as quais estão escritas e prometidas. Sencillo, Alguns se perguntam, o que Deus estará fazendo neste tempo final? Simples. O que ele prometeu em sua palavra que fará. estará manifestándose en medio de los E estará que posterior se manifestando edad de piedra. no meio dos crentes do último dia, na era correspondente, que é Por gracia en a era de pedra angular. eterna al creer en Cristo Portanto, como nuestro Salvador, ao compreendermos gracias a Dios por esa bendición tan grande. que por graça recebemos a salvação e vida eterna, ao crermos em Cristo como nosso Salvador, Para pertenecer a la iglesia del Señor. nós damos graças a Deus por essa bênção tão grande. Hemos hecho es Nada fizemos para merecer a graça do Senhor. Nada fizemos para pertencermos à igreja la predicación do Senhor. de Cristo. Deus fez tudo. O único que nós fizemos foi crermos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando escutamos a pregação do Evangelho de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e isso é dom de Deus. Portanto, estamos agradecidos a Deus por essa bênção, pela graça do Senhor Jesus Cristo derramada em nossos corações, pela fé em Cristo. Juntando a sus escogidos Deus del nuevo está juntando aos seus escolhidos do novo pacto, pacto, la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando que são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, haya escogido e quando tiver colocado até o último escolhido na sua igreja, logo manifestación virá de Dios, Cristo saldrá a manifestação plena de Deus. y Cristo sairá do trono de intercessão no céu, al tomar el libro de los 7 sellos, fará a sua obra de reclamação, manifestará todo su poder ao tomar o livro dos 7 selos, y entonces e manifestará todo o seu poder na sua estará igreja. cerrada la puerta, E então, pero habrá una manifestación a plena porta estará fechada, en donde mas haverá uma manifestação plena do poder de Deus, transformados y raptados, onde vendrá a fé, para hacia serem la transformados e raptados, día postrero. será manifestada Siete tronos de Apocalipsis nos crentes em Cristo no último nos dia, darán esa revelación para o qual os 7 trovões do Apocalipse 10 final. La nos gracia dará del Señor Jesucristo essa revelação no tempo final. a sus A hijos. graça do Senhor Jesus Cristo derramada a seus Una filhos. persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador,
le perdona y Pode fazer isso nesses momentos. con su espíritu. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe encha com o seu Espírito Santo, para o qual você já pode passar até aqui na frente, e estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelas pessoas que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, para receberem a salvação por graça da parte de Deus, através de Cristo, o nosso Salvador. Dios tiene mucho pueblo acá en Panamá. Deus tem muitas pessoas aqui no Panamá e está chamando-as neste tempo final. Tem muitas pessoas En toda la América Latina, em todo o en Caribe, Norteamérica también, em toda a América Latina, y en otras naciones. na América do Norte também En este tiempo, e em outras en el cual nações. nos ha tocado vivir, E está chamando-as neste tempo, no qual nos correspondeu viver, salvarlos, para salvá-las por graça, Salvador, ao crerem em Cristo como o único e suficiente Salvador e colocá-las no seu reino em lugares celestiais vamos a estar em Cristo Jesus. para personas que están viniendo a la Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. As pessoas que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, suficiente para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas as que estão, nuestro, por todas as que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Recordem que o mais importante é a salvação da alma. O ser humano é a alma vivente. alma, Cristo disse: de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que recompensa dará o homem por sua alma? cómo está compuesto el ser humano. É importante sabermos Alma, como o ser humano está lo más composto. importante es el alma. O ser humano é a alma Eso es lo que en vivente. realidad es la O mais importante é a alma, porque isso é o que em realidade a pessoa é, alma vivente. es alma, E tem espírito e corpo. Portanto, o ser humano é alma, espírito e la corpo. salvación del alma. Lo más importante para el ser O mais humano. importante para o ser humano é a salvação da alma. Que el ser humano es salvo E é por graça que o ser humano en Cristo, é salvo, Salvador. pela fé em Cristo, o nosso Salvador. Vamos inclinar nossos rostos para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com nossos olhos fechados e rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador, aqui no Panamá e em outras nações. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador. Escutei a Tua palavra, o Teu Evangelho. A Tua fé nasceu no meu coração. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que me perdoes, que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Padre Celestial, Rogo-Te, Pai Celestial, realidad en mí, que la salvación que ganaste para mí, a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário se faça uma realidade em mim. Señor Cristo, te lo Eu te rogo,
para que sea la gloria y la honra por no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. como Salvador, aqui em outros E lugares, agora, vocês que receberam Cristo como Salvador aqui e em outros países, perguntarão: porque Cristo dijo, "Id a bar- quando podem me batizar?" criatura, Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 16. Por quanto te dan São Marcos capítulo 16, versículos 15 e pueden ser 16. bautizados en agua, Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados na água no nome do Senhor. le corresponde Quando o ministro que corresponda aquí, continuar les aqui, indique cuando pueden lhes indicará ser bautizados, quando poderão si tienen, ser no tienen aquí el batizados. bautisterio, Se tiverem batistério, que están aquí en Panamá, aqui pueden ser não tem. bautizados. En otras naciones, No próximo tienen domingo, el todos vocês que estão aqui no Panamá poderão ser batizados. E vocês em outras nações, se tiverem os batistérios preparados nas congregações, poderão ser batizados nesses momentos, como o ministro correspondente lhes indicará em seus países. ocasión. Para mim, foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Y continúen pasando Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, de las bendiciones de Cristo, que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de dejo Cristo, con ustedes o nosso Salvador. al reverendo Deixo com vocês aqui con- o reverendo y en Ariel este Serrut, registro, para continuar, e em cada país deixa um ministro correspondente continuación. para continuar. Dios les bendiga y pasen todos. Que Deus lhes abençoe e que todos tenham uma boa noite.